Irmãos, graça e paz. De mim eu não tenho nada para oferecer, né, para o Senhor. Eu vinha conversando no carro, sozinha, mas com Ele. E eu falei, Deus, eu não tenho nada para oferecer de mim, mas eu sei que assim como o Senhor fala ao nosso coração, e o Senhor falará ao coração da tua igreja. Uma palavra muito necessária para mim, me fez recordar de um tempo, inclusive, em que eu era atleta. Porque eu já fui atleta. E hoje já não sou mais. Boa noite, Pai Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha, Diego, a palavra vai começar agora. E esta palavra é para você também. Amém. Eu estava dizendo aqui que realmente não tenho nada de mim, mas essa palavra me fez lembrar muito de quando eu era atleta. E quero contar para vocês aqui, que antes de ser mãe, realmente, né, eu participava de corridas. E tem umas medalhas lá em casa e tudo, né? E eu gostava muito, é um dos poucos esportes assim que me dá prazer, muito prazer. Correr. Talvez porque a corrida, ela mexa com a nossa mente. A gente tem essa liberdade, né, de correr, de estar praticando um esporte, mas assim, você corre, mudam-se as paisagens, né, você pode pensar, você pode refletir, você sente muito forte a sua respiração. E eu gosto dessa sensação. Né? Hoje eu já não tenho mais pique, mas quem sabe, irmãos, em nome de Jesus, vamos montar uma equipe aí e a gente sai correndo, né? Porque o tema dessa noite é: você precisa correr. E eu também. E não só de bicicleta, viu, Vanusa? Nós precisamos correr. Eu quero ler com vocês o trecho de Hebreus 12, versículos 1 e 2, que o Senhor fale conosco nesta palavra tão maravilhosa que diz assim. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Deus querido, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então, e aí lembrando, né, das corridas da minha vida, eu comecei a pensar como que eram, né? Comecei a lembrar assim do ambiente, comecei a lembrar do tempo, das pessoas. Às vezes eu participava sozinha, às vezes eu participava em grupo, e eram corridas patrocinadas pela empresa, então a gente tinha mais facilidade de correr mesmo. A gente tinha um patrocínio, ficava mais barato para correr, né? Muitas vezes era de graça, então a gente praticava esporte mesmo. E eu lembro que quando as corridas eram em grupo, eu me preparava menos, porque a gente rodiziava o percurso. Então você tinha um percurso para fazer, que fosse ali de 10, 15 quilômetros, mas você rodiziava aquele percurso com outras pessoas. Então, automaticamente você se preparava menos,
né? Alongava um pouquinho menos, chegava um pouquinho mais tarde na corrida, porque você sabia que você ia dividir o percurso com outras pessoas. E quando a gente tinha que correr sozinho, aí não, aí a gente se dedicava bastante, porque a corrida é nossa, a responsabilidade era minha, o percurso era meu, e só eu sabia as dificuldades que eu ia encontrar no caminho. Outra coisa importante que eu me lembro, né? Era relacionada às outras pessoas que corriam do nosso lado. Então, você via gente de tudo quanto é tipo. Você via pessoas que corriam... vou tentar lembrar aqui. Tinha pessoas que corriam com garrafinha de água na mão. Tinha pessoas que corriam com pochete. Tinha pessoas que corriam com mochila. Tinham pessoas que corriam com as roupas cheias de adereço. Gente que corria com coisa no braço. E você via umas pessoas que corriam só de shorts e regata. E o tênis. Só. Só isso. Pegava água no meio do caminho. Às vezes nem parava para beber água. E ela ia num ritmo, gastando pouca energia. Então, a gente tinha tempo para reparar essas coisas também. Isso é legal. E aí, fora essas pessoas, né, as que corriam muito cheias de coisas e as que corriam com pouquíssimas coisas, tinham aquelas que assistiam. Porque sempre tem as pessoas que assistem. Vocês já assistiram a corrida de São Silvestre? O pessoal fica lá, né? Aplaudindo, quem está correndo, vai! Aí passa a Vanusa lá, quase chegando, aí o povo, vai, Vanusa, só mais um pouquinho, Vanusa, mas assim, porque as pessoas ficam ali dando gás na sua corrida, isso é bom, né? Porque te incentiva a chegar. Quantas pessoas foram incentivadas a chegar ao final da corrida por causa daqueles que assistiam? E, em certa parte, isso é muito bom. Mas a gente está falando aqui desses... né, eu estou usando bastante a Vanusa porque eu sei que ela é esportista, ela gosta de esporte, ela está ali toda equipada com a sua bike. E eu gosto muito disso, eu gosto de ver as pessoas assim se encontrando no esporte, porque o esporte fala muito conosco nas coisas espirituais. O quanto nos preparamos para correr a vida cristã, que nos está proposta. Você precisa correr. Eu tenho uma corrida para correr. E você tem uma corrida para correr. Que ninguém pode correr por você. E que não tem revezamento. Você não vai revezar a sua corrida, a corrida da sua vida com mais ninguém. Você vai correr ela sozinha. Na antiguidade, os atletas gregos, eles corriam praticamente nus. Sabe por quê? Porque todo e qualquer tipo de adereço que eles colocavam afetava completamente o desempenho deles. E aquilo podia pesar durante o caminho, podia atrapalhar. Então, eles corriam praticamente nus, o que naquela época já não era, né, assim, tão anormal, porque os gregos gostavam de umas coisas meio doidas, né? Mas afetava o desempenho do atleta. E só com essa abertura que a gente fez aqui, a gente já pode aprender muitas lições de pesos, né, que estamos carregando desnecessariamente. A gente vai falar sobre isso. Eu, inclusive, nem quero me demorar muito aqui nessa pregação, mas trazendo isso para a nossa reflexão, a gente percebe que algumas pessoas correm para vencer, não é verdade? Outras correm por recomendação médica. Outras correm simplesmente por se manter em forma. Outras ainda correm porque o outro está correndo e ela quer correr também para fazer companhia ou para não ficar sozinha. Então, ela corre incentivada por alguém. E outros só assistem. Guardou isso? Guarda bem isso aí. Então, trazendo isso para a nossa reflexão, nesse quadro de corredores, de maratonistas, quem nós somos? Os que correm para vencer, os que correm para quebrar recordes, os que correm apenas para ficar com a saúde boa em dia, os que correm junto de outras pessoas, os que só assistem, os outros correrem. Quem somos nessa chamada corrida da vida cristã, de qual Hebreus está nos falando?
Hebreus 12 diz que temos uma corrida que nos está proposta, ou seja, nós temos uma corrida para correr. Essa corrida ela existe e ela começa no momento em que eu digo sim para Jesus. Essa corrida ela tem um início, ela tem um percurso e ela tem uma chegada, uma linha de chegada. É por isso que a Bíblia compara a vida cristã com uma corrida, para que a gente, para que a gente consiga pensar nessas coisas com aquilo que a gente entende. E é muito fácil a gente pensar numa corrida, é muito fácil a gente pensar no percurso, nas coisas que enfrentamos, nos atalhos que nós podemos pegar, nas coisas que nós carregamos, tudo isso a gente pode ir trazendo para a nossa vida e parando e pensando, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Então, nós começamos a nossa corrida, agora trazendo para a nossa caminhada cristã, nós damos início nessa corrida, quando dizemos sim para Jesus. Então, Jesus nos toma pela mão e Ele vai nos conduzindo nesse percurso, que só vai terminar quando? Na eternidade. Lá é a nossa linha de chegada. E fora isso, fora a largada, o percurso, a linha de chegada, a Bíblia diz que existe um prêmio nos esperando quando nós cruzarmos a linha de chegada, quando a gente chegar e quebrar aquela fita, que dá uma emoção, quando as pessoas chegam e passam aquela fita para receber o prêmio, dá uma emoção. Quantas pessoas, a gente, na corrida de São Silvestre, assim, a gente vê, quando chega, chora, ajoelha no chão, deita, agradece a Deus, ou aos deuses, depende de que religião a pessoa é, mas, olha, é uma felicidade, é uma alegria que não se explica, isso é maravilhoso. E aí nós temos alguns pontos aí a destacar no texto que são importantes. O texto fala assim, portanto, também nós, então agora, essa corrida existe, ok? Ela é para mim e para você, nós precisamos correr. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas são essas? Se a gente voltar o texto, a gente vai ler aí, a galeria dos heróis da fé, que servem como pessoas que encorajam a nossa fé nessa corrida cristã, porque eles também tiveram a corrida deles, eles também correram, com ou sem dificuldade. Eu acho que aqui nenhum desses heróis da fé, nenhum deles passou assim ileso, todos eles enfrentaram muitas dificuldades, e todos eles correram a corrida que eles tinham para correr. Nenhum deles ficou ali na arquibancada assistindo o outro. Todos eles correram. Então agora também nós, rodeado por essa nuvem de testemunha que nós lemos e que nos dá força para continuar, porque eles são os nossos encorajadores. São aqueles que a gente lê e fala assim, bom, se ele conseguiu, eu consigo também. Bom, se ele foi, eu também. Se ele fez, eu também faço. É aquela voz da experiência. Ouça, leia. Porque se eles chegaram até a linha de chegada, nós também chegaremos. Muitos deles nem receberam o prêmio em vida aqui, mas receberam a promessa na eternidade. Porque o prêmio está guardado. E aí o texto continua. Livremo-nos, ok? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, portanto agora livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. São duas coisas diferentes. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo o que nos atrapalha. O que é esse tudo que nos atrapalha? Peso.
Lembra que eu dei o exemplo aqui? Que tinham corredores que corriam com seus adereços. Por mais que as coisas sejam pequenas, elas atrapalham. E aqui, o de tudo que nos atrapalha, eu não estou falando de algo ruim. Muitas vezes há uma boa coisa que nós estamos levando. Mas que atrapalha, que pesa, que atrasa. Que acaba deixando você um pouquinho para trás da corrida. E que às vezes você precisa largar. Pensa se a gente não segura muitas coisas. Seja uma ansiedade, uma preocupação, ou seja até uma coisa boa que a gente identifica como uma coisa boa e fala assim, não, isso daqui eu vou precisar, eu vou levar. Ah, isso daqui também é bom eu não deixar para trás, porque eu vou precisar. Mas esses são os sobrepesos que atrapalham na corrida. Então, o autor aqui, ele fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tudo. Seja um relógio. Seja um tênis mais pesado, põe um mais confortável. Ao invés de uma bolsa, uma mochila ou qualquer coisa desse tipo, pegue uma coisa mais, sei lá, menor, que você encaixe de repente no seu bolso, prenda no seu bolso. Livrem-se de tudo o que te atrapalha. Fones gigantes de ouvido, não, põe um fonezinho. Agora tem uns fonezinhos que você põe aqui assim, nem aparece na orelha, parece que você está falando, quando você fala com as pessoas, parece que está falando sozinho, as pessoas pensam que está falando sozinho, mas não está, você está falando com um fonezinho. Então, existem coisas muito simples. É claro que eu não estou falando da corrida daqui, eu estou usando a corrida como exemplo, mas eu quero que você pense aí o que está atrapalhando você de correr. O que está te deixando para trás? Livrem-se de tudo o que te atrapalha. E aí continua. E do pecado que nos envolve. Agora sim, o pecado que nos envolve. O pecado, ele é naturalmente mau. Não é igual aquilo que atrapalha. Porque o que atrapalha às vezes é bom. Mas não é para aquele momento. Não é para aquele percurso, não é para aquele trecho. Agora, o pecado, ele é mau no percurso todo. O mal é mau, o pecado é pecado. E não adianta. Do pecado, a gente precisa se livrar completamente, porque ele é uma corrente que prende os nossos pés. Ele é uma bola de ferro que não vai deixar a gente sequer dar a largada na nossa corrida. Em nome de Jesus. Até mesmo aquele pecado que você acha tão inofensivo. Irmãos, existe algo que precisa ser dito e repetido dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas e das nossas igrejas, e que a gente deixa de dizer, às vezes por receio, mas precisa ser dito. Você se engana de pensar que o pecado, ele se resume a matar, a trair, a roubar e a mentir. O pecado não se resume a isso. Pecados inofensivos são tão mais graves do que esses, são tão mais pesados do que esses, e desagradam o coração de Deus tanto quanto esses outros pecados. Vamos lá, vamos falar de alguns aqui, porque às vezes a gente fala assim, isso não é pecado. Pensar mal dos outros. Soltar a língua para machucar ou ofender alguém, porque você justifica assim, é mais forte que eu, quando eu vi já saiu. Isso é pecado. Isso é pecado. Não ouvir conselhos das pessoas, porque você se acha melhor do que elas. Ou até mesmo quando você recebe um conselho de alguém mais jovem. E por você ser mais velho e mais experiente, você despreza aquele conselho. Isso também é pecado. Agarrar-se numa ideia sem dar espaço para outras. Isso também é pecado.
Só falar e não conseguir ouvir as pessoas, sabe? Ficar falando em cima delas, ficar falando em cima e não conseguir ouvir, isso é pecado. Ser desonesto nos negócios. Ah, mas foi só nesse mês. Ah, mês que vem não. Ah, mas foi só dessa vez. Ser rude, ser grosseiro com as pessoas. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado que a gente olha e fala assim, ah, mas é o meu jeito. Não é o jeito. Nós temos que olhar para Jesus. Ele que é o nosso exemplo de quem nós devemos ser, irmãos. Quando você olhar para dentro de você, enxergando coisas desse tipo, você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa porque eu pequei, isso é errado, isso é feio, isso é nojento. Isso é triste, porque não é assim que o Senhor é. O Senhor não é grosseiro, o Senhor não é rude. Não há desonestidade em Jesus. Não há. Não há grosseria nas suas palavras. Não há mentira nas suas palavras. Não há. E quando não há fofoca, não há maldição nas suas palavras. E quando a gente, com alguma desculpa, chegar diante de Deus e falar, Senhor, mas quando eu vi já foi, Senhor. Bem, não é um pecado, é a minha personalidade, sabe? Ela é forte, não tem nada a ver. Deus transforma uma personalidade, Deus transforma caráter, Deus transforma coração. Pare de ficar se justificando nisso, em nome de Jesus. E isso é para Camila também, porque quantas vezes eu me justifiquei diante de Deus? Mas é pecado, é pecado. E tantas outras coisas que eu nem citei aqui, mas é pecado, porque a palavra nos diz que nós só vamos conseguir correr essa corrida, livrando-se de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus. Tendo os olhos fixos em Jesus. Quando olho para Ele, por mais que eu erre, eu reconheço. Por mais que eu erre, eu sei que não é. Eu sei que não é aquilo. Eu sei que não é daquele jeito. Eu sei que não é daquela forma. E aí o Senhor, diante do meu coração arrependido, quebrantado, Senhor, vai, meu filho, então continua correndo. Vai, pernas para que te quero. Bota a correr aí de novo. É assim. E aí tem mais, né? Depois que você se livrou de tudo, corramos com perseverança. E o que é perseverança? Eita palavrinha que parece que não se encaixa na vida do crente. Essa palavra é uma das palavras que a gente lê tanto, ouve tanto, mas que é tão difícil perseverar. E não dá para correr de outra forma. Ele não está falando, corra com cuidado. Não está falando, corramos com cautela. Não está dizendo, corramos com, com qualquer outra palavra. Corramos com perseverança. Essa é a palavra. E perseverar é ser firme, ser constante, correr com afinco, correr com insistência, correr com determinação. Porque existe um propósito. Existe um objetivo, existe uma linha de chegada. E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 9, 26. Olha o que Paulo diz. Nesse texto de Coríntios, Paulo enfatiza que nós não podemos fazer, não se faz as coisas sem objetivo ou sem significado. Irmãos, eu tenho carregado isso como um lema na minha vida. Eu não quero mais, Senhor, uma vida sem significado, sem objetivo, sem saber para onde eu estou correndo. Eu não quero mais correr sem saber para onde estou correndo. Eu quero correr porque eu tenho um propósito.
E você, meu irmão, precisa ter um propósito na sua vida. E se você não descobriu, trate de descobrir o seu propósito nessa terra. Porque a vida do cristão precisa ter significado. Precisa. Paulo enfatiza que não se faz as coisas sem significado. Ninguém fica correndo sem propósito ou dando socos no ar, esmurrando o vento. Isso é esforço jogado fora. Isso é corrida de passatempo, corrida de reflexão para esvaziar a mente. Como essa palavra falou no meu coração, irmãos. E eu quero que Deus ministre ela no seu coração nessa noite. Ninguém pode correr uma vida sem propósito. Ninguém pode correr esperando chegar na linha de chegada e não ter um prêmio para receber. Irmãos, nós temos um prêmio, que é a soberana vocação. O prêmio é o próprio Jesus sendo entregue a cada um de nós. Jesus pegando nas nossas mãos e dizendo: meu filho, você conseguiu, como eu consegui naquela cruz, aleluia. Meu filho, você correu e você conseguiu como eu consegui naquela cruz. Porque pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. A corrida de Hebreus, irmãos, é uma corrida com rumo para a vida eterna. Ela envolve um começo, ela envolve um percurso, ela envolve uma chegada e ela envolve um prêmio. Mas não podemos tirar os nossos olhos do alvo. Esse texto ele é um manual. E nesse manual, o que você precisar nesse manual, só nesse trecho, só dentro desse trecho de Hebreus, que é um manual, só dentro dele você encontra tudo o que você precisa. Você precisa de inspiração? É isso que está faltando para você? Você precisa de uma inspiração? Você tem uma galeria de heróis da fé. Volta no capítulo 11 e procure inspiração nesse texto, irmão. Você vai ser cheio de inspiração. Você precisa de incentivo. Existe incentivo maior do que o próprio Jesus? Jesus é o nosso maior incentivo, Ele é o nosso prêmio. Aí você precisa de instrução. Ah, mas eu não sei como. Precisa de instrução? Você precisa de instrução para correr essa corrida? A instrução é: largue, livre-se de tudo o que te atrapalha e do pecado que te envolve. 2 instruções. 2. E o que isso vai exigir de mim? Correr com perseverança. Mas aqui é que está o problema, porque o crente carece de perseverança. E essa é a minha oração nessa noite, tem sido a minha oração para a minha vida. Eu desejo perseverar. Você precisa de perseverança. Irmão, você precisa de perseverança. Essa deve ser a sua oração diária. Senhor, me ajude a perseverar, porque eu não quero ser um telespectador da corrida de outras pessoas, para depois você dizer: mas Senhor, aquela pessoa era tão abençoada, eu queria ser igual a ela, mas você não correu. Você ficou assistindo aquela pessoa correr e vibrando por ela. Quantos de nós estão hoje vibrando com pessoas que deram a largada, estão correndo aceleradamente, disparadamente para encontrar Jesus? E existem pessoas só aplaudindo. Uhul, que legal, essa pessoa é uma bênção. Mas você pode ser também. E eu posso ser também. Para de ficar só de telespectador, querendo uma vida, aplaudindo uma vida, mas não vivendo uma vida de bênçãos,
não correndo a corrida que você tem que correr. Pare agora e corra agora, porque essa palavra é para mim e para você. E a gente já está atrasado. Se eu imaginar a corrida hoje, a maratona, né? Quanto que é a maratona? 42 quilômetros? Não sei não se nesses 42 quilômetros a gente não está atrás dos 20 ainda. Porque a gente queria ser, a gente queria ter, a gente queria fazer, mas a gente não faz. Mas a gente não, na verdade, não se move para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Porque eu preciso de perseverança. E se você hoje precisa também, essa é a minha oração nessa noite. Para mim, eu não faço ideia de quantas pessoas estão assistindo. Eu sei que aqui na igreja nós estamos em 5 pessoas. Será que só 5 pessoas querem correr essa corrida? Não, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que apenas 5 pessoas aceitam a corrida da vida cristã. Que Deus nos ajude a perseverar. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração final. E depois eu quero convidar você também a se reunir com a sua família. Para que você seja sincero diante de Deus. Porque sempre se pode começar aquilo que se deixou para trás, ou aquilo que está atrasado. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de começar. Então, hoje mesmo você pode fazer uma oração. Senhor, quero me livrar de tudo que me atrapalha. Quero me livrar de todo pecado que me envolve. E eu quero correr com perseverança. Porque eu quero continuar olhando para o Senhor. Querido Deus, a nossa oração nessa noite, Pai, é para que a Tua palavra, ela se aplique ao nosso coração, de maneira profunda, tremenda, que ela crie raiz no nosso coração e que ela frutifique. Que haja passos de fé, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Que haja passos de fé, Senhor, dentro dos lares. Que haja passos de fé, Senhor, aqui, nesta igreja, nas nossas vidas. Que haja passos de fé, Senhor, na vida de cristãos espalhados por esse mundo. Porque é hora da igreja correr a corrida que está proposta para ela. Mantenha os nossos olhos fixos no Senhor. Nos ajuda a perseverar. Não queremos uma vida sem significado, Deus. Não queremos. Se levarmos uma vida sem significado aqui, Pai, não chegaremos ao nosso grande prêmio. Não nos deixe viver, Senhor, dessa forma. Não nos deixe viver, Senhor, nessa monidão. Não nos deixe viver, Senhor, aplaudindo outros enquanto nós poderíamos estar correndo e servindo o Senhor da obra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a cada dia, um pouquinho mais, que haja arrependimento no nosso coração. E nos ajuda, Senhor, mais uma vez, a perseverar com fé, olhando fixamente para o autor e consumador dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.